Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Lídia Milioli, sou médica paliativista e vou falar um pouco para vocês agora sobre comunicação em cuidados paliativos, visando um foco na atenção primária à saúde. Então, qual que é o roteiro dessa aula que eu vou ministrar agora? Inicialmente é definir o que é a comunicação de más notícias e qual que é a sua importância, apresentar o protocolo Spikes como uma ferramenta com o uso dentro dessa abordagem de comunicação difícil e aprofundar nos principais desafios da comunicação. O objetivo dessa aula é apresentar ferramentas que auxiliem na comunicação de profissionais de saúde diante de notícias difíceis. Então, o que é a comunicação? A comunicação é um processo de troca de informações entre pessoas, que pode ser feito tanto por meio de sinais, símbolos ou comportamentos. Ela ocorre de forma verbal, não verbal e escrita, sendo que muitos estudos científicos hoje, eles mostram que a comunicação verbal, ela é só a menor parte da nossa comunicação. A comunicação não verbal, ela acaba sendo preponderante no momento de uma comunicação. Então, os sinais de ansiedade, movimentar a mão, a perna cruzada ou não, os braços, os sinais do rosto, eles nos mostram se esse paciente, essa família estão ansiosos, angustiados e até o contrário, relacionado ao profissional de saúde. Se esse profissional está confortável com essa conversa, se ele está nervoso, se ele está ansioso com o horário, se ele está conseguindo manejar essa questão da comunicação não verbal. E isso é muito importante que a gente relacione, já que a gente entende que a comunicação é a base do cuidado. E nós, enquanto profissionais de saúde, oferecemos uma comunicação durante todo o tempo com os nossos pacientes. E o que é uma má notícia? A má notícia é toda informação que altera a perspectiva sobre o futuro. Então, nós precisamos nos lembrar que a todo momento nós damos más notícias aos nossos pacientes, aos nossos colegas de trabalho e à sua família. Já que a gente trabalha dentro do acompanhamento de pacientes que têm doenças com possibilidade de evolução e que têm um risco de morte. Entendendo também os pacientes que fazem um acompanhamento no sentido de prevenção. Porque esse paciente, a toda consulta, ele vai vir com medo de como vai ser essa consulta, se algo vai ser encontrado, se tem algo acontecendo com o corpo dele e que ele não está entendendo o que pode ser. Então, a gente entende que a má notícia, ela participa tanto do processo de adoecimento desse paciente, quanto do medo da morte e do sofrimento que isso tudo engloba. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado porque nós tendemos a acreditar que a má notícia ela só está correlacionada ao fim da vida. E toda notícia que é feita e altera a perspectiva de futuro de um paciente é uma má notícia. Logo, o diagnóstico de uma doença como diabetes, hipertensão, um paciente que foi na atenção primária fazer um teste rápido e ele veio positivo para sífilis ou para HIV, essa notícia, ela sempre vai ser uma má notícia e nós precisamos nos preparar para conseguir ofertar essa notícia de uma forma empática, acolher as reações desse paciente e saber acompanhá-lo durante esse processo de adoecimento.
E por que que a gente precisa aprender a se comunicar? Porque, primeiro, o paciente ele tem direito de saber o que está acontecendo com ele. Então, a gente entende que se ele não quiser saber, eu não tenho a obrigação de forçá-lo a ouvir alguma comunicação. Mas se ele quiser saber, esse é um direito do paciente. O paciente, ele quer saber, muitos estudos científicos hoje já conseguiram comprovar isso, que a maioria dos pacientes, eles querem, eles têm o desejo de saber sobre o que está acontecendo com eles, muitas vezes em detalhes, para que eles consigam se planejar durante o processo do adoecimento e para que eles consigam participar do tratamento e das decisões acerca do seu cuidado. Em relação ao planejamento futuro e ao ajuste psicossocial. Então, a gente entende que, muitas vezes, quando esse paciente ele recebe uma má notícia, ele pode ter uma piora do seu humor. Então, aqui mostrando para vocês, né? Ele recebe uma má notícia e, num primeiro momento, esse paciente ele até pode ter uma piora do humor relacionada a essa notícia difícil. Mas a longo prazo, esse paciente que foi informado, ele vai ter uma tendência de melhora do humor, porque ele vai sentir que ele pode confiar na equipe que está cuidando dele. Ele vai sentir que ele está fazendo parte desse processo de planejamento de cuidado e que todas as decisões vão ser partilhadas de forma honesta e digna com ele. Diferente do paciente em que não é informado, que ele pode não ter, né, esse momento aqui de piora do humor, mas a longo prazo esse paciente ele vai evoluir com uma piora do humor, porque ele pode se sentir, ele pode sentir que a equipe não está sendo honesta com ele. Ele está percebendo, por exemplo, que ele está perdendo peso. Ele está percebendo que a família entra sozinha no consultório, antes dele entrar. Ou no final da consulta, tiram ele do consultório para conseguirem conversar exclusivamente com o médico. Então, esse familiar ele vai se sentir abandonado, tanto pelos profissionais de saúde que estão escondendo dele o que está acontecendo, quanto por essa família, que não vai estar apoiando ele nesse processo de adoecimento. E a gente traz aqui o pacto do silêncio, que muitas vezes acontece nesse momento. Porque esse paciente, ele está percebendo o que está acontecendo com ele. Então, provavelmente, ele está entendendo que tem algo grave ou que está piorando. E, muitas vezes, essa família também é informada. Mas eles não conversam entre si. Então, a família tenta proteger o paciente tenta proteger a família, quando, na verdade, todos estão cientes do que está acontecendo. E esse pacto do silêncio, ele tende a gerar mais sofrimento, mais risco de luto patológico para esse familiar e de sofrimento para esse paciente durante esse processo. Trazendo especificamente do protocolo de más notícias, SPIKES é um protocolo, uma ferramenta muito utilizada, bem difundida. A gente tem o S como uma preparação para esse encontro, então a gente tem o mnemônico. O S, ele representa um momento de organização. Então, quem da equipe vai participar dessa comunicação? Vai ser o médico, vai ter algum outro médico assistente junto, a enfermeira vai participar, a psicóloga, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, algum profissional do NASF. Então, é importante que haja uma comunicação entre a equipe antes da abordagem. O que nós vamos conversar hoje com esse paciente? Qual que é o objetivo dessa abordagem, dessa comunicação? Quanto tempo nós temos para fazer essa abordagem? Então, reservar um tempo na agenda específico para isso. Então, desligar os celulares, tirar o relógio de perto, não ficar olhando toda hora, né, com a sensação de que você não está dando esse tempo para essa comunicação de uma forma efetiva. Ter um ambiente exclusivo, então, dentro do consultório, colocar cadeira para todo mundo, para que consiga sentar nesse momento, avisar os colegas que vai ter uma reunião naquele momento, para que ninguém entre durante esse momento de comunicação e fazer esse planejamento inicial.
Depois a gente tem o P, que é a percepção do paciente. Então, o que esse paciente está entendendo do que está acontecendo com ele e o que ele quer entender. Então, o P, muitas vezes, ele pressupõe do começo da conversa. A apresentação de toda a equipe que está naquele momento, a apresentação do objetivo daquela conversa, de quanto tempo vocês terão para aquele momento, para o paciente também entender que o ciclo, né, o momento do final da reunião, para que não tenha uma expectativa, já que a gente sabe que dentro da atenção primária nós temos outras demandas, outros atendimentos, e esse paciente entenda que aquele tempo está sendo reservado para isso, e saber o que ele já está sabendo, o que ele está entendendo do que está acontecendo. Esse paciente ele vai manifestar para você inicialmente o que ele está entendendo ou o que ele sabe, e aí a gente vai partir para o I, que é convidar para esse diálogo. Então, é sinalizar para esse paciente que aquela reunião foi marcada com o objetivo de conversar sobre algumas outras impressões que a equipe vem tendo a respeito daquela doença específica e que aquele momento seria para aquela conversa. E avaliar se esse paciente ele vai permitir que essa abordagem continue. Ou seja, se ele quer que essa notícia seja partilhada com ele, ou se não, ou se ele vai delegar que essa conversa seja feita com algum outro familiar. Então, reafirmando para vocês, nós não temos a obrigação de falar com o paciente uma má notícia se ele não tiver o desejo de saber. A nossa obrigação é de falar para ele que nós estamos à disposição, nós estamos com ele nessa jornada. E o que ele quiser saber, o que ele tiver o desejo de participar e de entender melhor, nós estaremos junto com ele nesse momento para retirar as dúvidas e explicar da forma mais empática possível. Logo depois, o K, que é transmitir essas informações. Então, nós podemos começar com alguma frase-chave. Então, eu sinto muito por estar te dando essa notícia. Ou hoje essa comunicação é para falar sobre algo difícil. E sinalizar e dar a notícia com relação ao que é esse objetivo de comunicação. Depois de transmitir essa informação difícil, é dar tempo para que esse paciente e essa família consigam processar a informação que eles acabaram de receber. Então, é fazer o silêncio para que esse paciente consiga entender o que foi dito, tentar ofertar da equipe um momento para que se consiga dar espaço às emoções do paciente. Então, ele vai expressar essas emoções com o E, a gente vai acolher, e acolher não significa que a gente tenha que ter algo a dizer específico. Talvez o acolhimento é fazer um silêncio e deixar com que esse paciente ele expresse essa emoção, seja ela de choro e do outro familiar acolher, seja de raiva, de questionamentos ou até de um momento de que ele não vai conseguir tolerar, continuar aquela comunicação e vai ser necessário encerrar e agendar para um segundo momento a sua continuação. E o S, que é resumir e reorganizar as estratégias. Então, depois que você deu a má notícia, você vai esperar a reação daquele paciente. A partir da reação, você vai nomear a ele o que você está percebendo. Então, seu João, eu percebo que o senhor está triste com essa notícia. Ou eu percebo que o senhor ficou com raiva. É nomear e trazer que você está entendendo o que ele está sentindo, que você percebeu. Porque muitas vezes, enquanto profissionais de saúde, nós tendemos a querer dar uma resposta a esse sentimento. E o que esse paciente precisa nesse momento não é de uma resposta, e sim de ser acolhido, para que ele consiga expressar essa emoção e a gente consiga verdadeiramente cuidar dele. E depois o S, que é esse resumo e fazer o planejamento. Então, a partir dessa má notícia que você deu, o que vai ser feito para cuidar dele? Como que ele vai ser cuidado? Quais remédios podem ser ofertados para tratar a dor, a falta de ar, o vômito, a constipação? Como que essa equipe vai fazer para continuar ofertando melhor para esse paciente, para essa família?
Então, dentro do protocolo Spikes, fica muito claro que a gente sempre precisa comunicar e mostrar para a família o que vai ser feito. Muitas vezes, a angústia do profissional de saúde é em relação a limitar terapêutica e abordar de que esse paciente está num estágio de doença e que não é proporcional reanimação, intubação ou outras medidas invasivas. E nós precisamos nos lembrar que dentro do protocolo de más notícias, primeiro a gente precisa falar, né, expressar o que vai ser feito. Esse paciente ele precisa entender que ele vai continuar sendo cuidado e de que essa equipe não está abandonando ele, apesar dessa notícia ruim. Que essa notícia ruim, ela está fazendo parte de um processo de adoecimento, mas que essa equipe ela vai estar com ele durante essa caminhada, para depois ser traçado um planejamento terapêutico relacionado a quais medidas são proporcionais ou não. E entrando um pouco mais relacionado a essa comunicação de notícias difíceis, a gente tem a hierarquia da necessidade de comunicação. Ela é baseada em 3 pilares: estabelecer a confiança com o paciente, com essa família, utilizar da empatia emocional para que a gente consiga tomar a decisão de forma compartilhada. Então, a gente vai estabelecer a confiança, porque esse paciente ele tem medo de ser enganado ou de receber um cuidado abaixo do ideal por causa dessa notícia difícil. A empatia emocional é dar um espaço seguro para que esse paciente, essa família, consigam expressar suas emoções e sejam acolhidos e tomar essa decisão compartilhada ao final dessa comunicação. Inicialmente, como que a gente estabelece essa confiança? Olhando nos olhos desse paciente, dessa família, mostrando interesse pela comunicação e pelo que está sendo dito, dando tempo, usando das ferramentas não verbais. Então, o nosso rosto, os sinais de ansiedade, desligar o celular, são todos sinais de compromisso que nós estamos oferecendo para esse paciente e para essa família. Compromisso de cuidado. E verificar sempre a recepção do que ele está ouvindo. Então, pedir para sempre ele nos expressar o que ele está entendendo do que está sendo comunicado com ele. Muitas vezes, os profissionais de saúde também tendem a querer explicar, fazer um resumo ao final da conversa. E quando a gente faz um resumo, nós estamos expressando para esse paciente o que nós estamos querendo dizer a ele. Mas não necessariamente isso é um sinal de que esse paciente entendeu. Então, a gente precisa que esse paciente nos relate, nos faça um resumo do que ele entendeu do que foi dito. E aí sim eu vou entender que essa abordagem foi feita de forma correta. Para estabelecer essa confiança, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de frases que podem ser utilizadas. Então, eu gostaria de começar assumindo 2 compromissos. Eu sempre lhe direi a verdade, seja boa ou ruim. E eu estou aqui para ajudá-lo a alcançar o que é importante para você. Depois que eu compartilho a má notícia, eu sinto muito por compartilhar essa notícia difícil, porque realmente nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não quer dar uma má notícia. O nosso objetivo sempre é conseguir com que esse paciente faça o tratamento e consiga ter um objetivo de melhora. Então, é importante a gente também se respeitar nesse processo, que também não é fácil para nós, enquanto profissionais de saúde, termos que partilhar de uma notícia difícil para um paciente. Então, a gente também precisa ser honesto de que a gente também está sentindo muito, de que a gente não gostaria de dar aquela notícia e gostaria que as notícias fossem diferentes. Mas eu prometi que eu sempre contaria a verdade. E nós estamos aqui para trabalhar pelo que é mais importante para você. Quando eu compartilho isso com o paciente, eu me coloco ao lado dele. Eu mostro para esse paciente que eu estou cuidando dele, independente da notícia difícil, ou independente do que pode estar por vir no decorrer dessa doença, da evolução dessa doença. E aí o paciente ele pode relatar para você: obrigado, mas eu já sei o suficiente. Você poderia falar com a minha filha? Então, esse paciente ele está te sinalizando de que aquela abordagem, aquela conversa, ele chegou no limite dele naquele momento.
e que ele prefere que a continuação dessa abordagem seja feita com outro familiar, até para que ele consiga absorver o que foi dito e posteriormente consiga retomar essa conversa, ou para que ele sinalize de que ele não deseja que essa abordagem seja feita novamente com ele. O nosso papel enquanto profissional de saúde é estar à disposição para esse paciente, para se em algum momento ele quiser retomar aquela conversa ou tirar alguma dúvida, e nos manter sempre à disposição. Dentro da empatia emocional, perguntar sobre as preocupações desse paciente, dar espaço para que a emoção seja sentida, não forçando a esse paciente a se envolver com essa má notícia, se regular enquanto profissional de saúde, reconhecendo a emoção daquele paciente e conectando-se a ela, e repetir esse processo sempre que necessário. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, você poderia compartilhar conosco sobre o que o senhor está entendendo do que está acontecendo? Ou o que mais tem te preocupado com relação a isso? Você poderia me contar um pouco mais sobre isso? E o que mais te preocupa? E o que mais você espera da nossa equipe? O que você espera dessa consulta hoje? Como que eu posso te ajudar hoje? Dentro das frases, né? Eu sei que a minha mãe vai ter um milagre. A gente precisa, quando apresenta uma frase ou uma esperança de um paciente ou uma família, a regular as nossas próprias emoções. Porque quando a gente ouve uma frase de um paciente com uma esperança milagrosa, nós, enquanto profissionais, tendemos a acreditar que esse paciente ele não entendeu a comunicação que está sendo feita. Mas a gente precisa se lembrar que a esperança ela é uma resposta natural ao medo. E que o milagre, por sua definição, é algo difícil de acontecer. Então, quando um paciente ele acredita no milagre, não necessariamente ele não entendeu a abordagem. Talvez o que ele está querendo te falar é que mesmo sabendo que essa possibilidade é pequena, de que ele tem acreditado de que isso pode acontecer. E o nosso objetivo é novamente nos colocarmos ao lado desse paciente e mostrar para ele que nós estaremos junto com ele durante essa caminhada e que a gente vai celebrar se esse milagre acontecer. E mostrar para ele que isso é importante e isso será levado em consideração também pela equipe. Então, muitas vezes é ofertar para esse paciente que você também deseja que isso aconteça e que independente do caminho você está ali por ele, para cuidar dele. E que durante essa caminhada, esse cuidado ele vai continuar sendo ofertado, independente do que aconteça. E aí a gente traz esse pensamento do pêndulo. A gente tem um artigo bem famoso, né, que fala sobre o enfrentamento do prognóstico dos pacientes e dessa questão do movimento pendular da compreensão. Então, eu tenho um paciente que ele entende o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele dá sinais de uma esperança milagrosa. E durante essa evolução, ele pode apresentar algum tipo de piora, e aí ele vai expressar novamente a compreensão com relação à gravidade do que está acontecendo, e posteriormente o medo da morte. E tentar conversar com o Deus, com o que é a espiritualidade, a religião dele, para colocar esse desejo por um milagre e, posteriormente, novamente, a compreensão do que está acontecendo. Então, a gente fala desse movimento pendular da compreensão, que é normal e natural dentro do processo de adoecimento que aconteça. Esse movimento ele pode acontecer várias vezes e, novamente, ele não significa que esse paciente, essa família não compreenderam. Ele faz parte do processo de compreensão e deve novamente ser acolhido pela equipe. Algumas outras frases que podem ser utilizadas. Estou com medo de morrer. Novamente, a gente regular a nossa emoção para que a gente não fale algo que não é o que a gente acredita. Então, não pensa nisso, isso não vai acontecer. Isso, às vezes, são frases que são mais fáceis de serem ditas, mas que não acolhem verdadeiramente esse paciente.
E lembrar que o medo, ele é uma resposta emocional normal. E o que a gente precisa é se conectar com esse sentimento desse paciente. Então, eu entendo que o senhor está com medo. Eu estou vendo que o senhor está com medo, eu percebo isso. E eu estou aqui com você. Eu estou aqui para tentar ofertar o meu melhor, para que a gente juntos consiga continuar nessa caminhada. Então, deve ser muito difícil para o senhor estar enfrentando isso. E eu prometo que eu estou aqui a cada passo desse caminho. Eu entendo que isso te preocupa. Muito obrigada por compartilhar comigo, porque não deve ser fácil para você compartilhar algo que está te trazendo tanto sofrimento. E eu vou ficar atenta a qualquer sintoma ou sinal de sofrimento que eu possa ajudar a cuidar nesse momento. E dentro da comunicação é muito importante também a gente reconhecer o nível tóxico. Então, eu tenho essa caminhada da hierarquia que eu trouxe para vocês, e a todo momento ela precisa ser levada em consideração dentro do que o paciente me mostra. Então, em alguns momentos, esse paciente ele pode dar sinais de que essa abordagem ela está ultrapassando o limite dele, do que ele tolera naquele momento. E é importante a gente não passar por esse nível tóxico, ou seja, não forçar essa abordagem e conseguir acolher essa família e esse paciente, entendendo que esse momento de comunicação ele vai precisar continuar posteriormente. Então, sinalizar que você está percebendo que aquele familiar ou aquele paciente estão em um momento difícil, sinalizar a possibilidade de continuar a comunicação depois, perguntar para ele o que ele acha de continuar depois, porque você está percebendo que está num momento difícil da comunicação, e reagendar para continuar posteriormente, mantendo sempre a equipe à disposição para esse paciente e para essa família. Compreender a necessidade de reabordar várias vezes como parte do processo de compreensão e acolhimento. Então, a comunicação de más notícias, ela não é uma comunicação única. Ela vai precisar ser retomada a toda a descompensação do paciente e no momento de fim de vida, para que a gente reafirme e consiga fazer um cuidado digno desse paciente, ofertando nesse momento de final de vida um planejamento de cuidados individualizado, para que a gente, durante essa trajetória, alinhe quais são as medidas proporcionais ou não proporcionais e entender que nós estamos aqui para cuidar de pessoas que estão sofrendo, manejando os principais sintomas, capacitando essa família e fazendo parte dessa trajetória.